É isso, voltamos. Último bloco do programa Alternativa A, sempre aos sábados, levando até você arte, educação, cultura. Eu sou o Glauco Keller e hoje recebo a poeta, a escritora, a jornalista Elisa Marques, que acaba de lançar o livro Até Minha Terapeuta Sente Falta de Você, um livro de poesia e um livro que me encantou, de verdade. Eu lembrei de muitos momentos da minha vida, eu mergulhei nas sofrências da Elisa, eu quis abraçar a Elisa em alguns momentos, falar, não, vai passar, não é bem assim. E eu estou curtindo muito esse papo. E convido você que está ouvindo a gente em 102,1 FM para vir para o YouTube, para você acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. O nosso YouTube é Glauco Keller, ou então Programa Alternativa A. Lembro também que a gente está sempre postando informações relativas à arte, à cultura e à educação nas nossas redes sociais. O nosso Facebook, segue lá, é facebook.com/Programa Alternativa A, e nossa arroba no Instagram, Programa Alternativa A. E a minha arroba é Glauco Keller. Elisa, obviamente que o que me chamou a atenção no livro, logo no começo, foi o título. De onde surgiu a ideia de colocar a terapeuta na capa do livro, de um livro tão pessoal? Uma terapeuta real, diga-se de passagem, ela existe. O título do livro vem de um poema. Minha cerveja não tem o mesmo gosto, até minha terapeuta sente falta de você. No início do processo de organizar esse livro para ir atrás da editora, eu procurei fazer uma mentoria com o Lucão, escritor. É um escritor goiano também, já é reconhecido pelo público. Ele é poeta, cronista, romancista. E comecei a mentoria com ele, e o título foi sugestão dele, porque eu cheguei com outro título, possível título para o livro, e ele falou, eu lembro disso até hoje, ele falou assim, olha, se você não usar essa frase aqui, eu vou roubar para mim. Eu falei, peraí. Então ele gostou muito, ele me sugeriu, ele falou, olha, eu acho que vai chamar a atenção, e que de fato, hoje eu vendo livros, já vendi muitos livros pelo título. Isso é um fato na minha vida. Muitas pessoas chegam, nossa, eu comprei seu livro pelo título. Eu falei, massa, que bom que, né? Então, assim, começou aí, foi sugestão dele, e eu acatei, ele é um ótimo professor, é meu mentor até hoje, estamos trabalhando juntos também no segundo livro. Ele tem uma visão muito, muito bonita do meu trabalho também, e me ajuda bastante a crescer como escritora. Então, esse título aí é ponto pro Lucão. E a sua terapeuta, o que ela achou do título do livro? Ela ama, ela sempre me apoiou muito, gosta, ela acompanha assim do que eu escrevo, foi no lançamento, ela adora. Agradeci, obviamente, no final do livro também, na parte de agradecimentos, ela tá lá. Mas ela gostou muito, me apoia em tudo. Elisa, você, se eu não estiver enganado, seu livro tem 72 poemas. No momento em que você pensou em fazê-lo, você tinha outros poemas que você deixou de fora, que você tinha escrito nesse processo? Por que você selecionou esses, assim? No processo da revisão, ela começou comigo, depois comigo e com o Lucão, depois comigo e com a editora. Então, nesse meio do caminho aí, foi, de fato, indo embora muitas coisas que foram descartadas, não tenho pretensão de usar, e tem outras coisas que eu mantive, tá comigo, segurei, e tem alguns que eu pretendo colocar no próximo livro, que assim, faz mais sentido no próximo do que faria se eu tivesse colocado nesse primeiro, sabe? Então, assim, muita coisa se perdeu, reescrevi muita coisa, e escrever é isso, né? O pessoal acha que, vou sentar aqui, veio aqui uma inspiração e vou escrever, o poema saiu pronto. O poema nunca sai pronto, né? O poema você tem que ficar lá em cima dele, reescrever, é muito trabalho. Então, nossa, dos primeiros, assim, textos que eu tinha para agora, e eu acho assim, eu tinha textos mesmo, eu tinha textos bem mais longos, eram poemas mais longos, só que eu estava falando, parece que sempre a mesma coisa, ou eram poemas meio assim, bipolares, aí eu tinha que dar essa organizada, sabe? O livro, ele tá com poemas bem minimalistas, por isso, às vezes você pode falar um pouco e com 2, 3 versos, você vai entender exatamente o que eu quero te dizer, que às vezes se eu escrever em 10 versos, vai ficar desgastante, sabe? Para a leitura. E ele tem a linguagem do hoje também, né, Elisa? A linguagem rápida, né?
Eu sou um grande apreciador de grandes frasistas, né? O Milor Fernandes, o Mário Quintana e tantos outros, né? E hoje a internet possibilita isso, né? Acho que o mini conto está em alta, o haikai está em alta, a poesia, o poetrix estão em alta, justamente por conta disso, né? E não é fácil fazer, porque você transmitir uma sensação, uma ideia em 10 linhas é uma coisa, mas você conseguir ser sintético a ponto de colocar em 2 versos, em 3 versos, é muito mais difícil. Eu quero conversar contigo um pouquinho também sobre o seu novo livro, sobre o seu novo projeto. Mas eu não posso, aí é uma curiosidade pessoal, deixar de fazer essa pergunta para você. Você soube o que a pessoa para quem você escreveu esse livro pensou? Se ela leu o livro, se ela não leu o livro? Olha, geralmente num relacionamento entre duas mulheres, a gente sempre acaba virando amiga de ex. Isso aí é um fato, né? Ela sabe do livro, sim. Durante a gente já conversava, enfim, teve muitas idas e voltas, né? Esse processo também aconteceu, mas ela sabe do livro. Eu sou uma pessoa que, olha, zero rancor nesse sentido, sabe? A gente passou pelo que tinha que passar. Eu aprendi de cá, ela aprendeu de lá. Então, assim, a minha versão da história não é a única, entendeu? Não é a verdadeira. É só o que eu senti. Eu botei no papel o que eu estava sentindo. Então, ela sabe sim, apoiou, enfim, tudo tranquilo. Divulgou o livro, tudo tranquilo. O Elise, o legal dessa história toda, né, é que o livro, ele, da mesma forma que ele foi autobiográfico, ele não é mais, né? Porque ele foi naquele momento, mas hoje o eu lírico já não é você, né? Isso é muito curioso. Viva a arte, né? A arte tem essas possibilidades. Sim, viva a arte. O eu lírico agora é o leitor, né? Quem lê. Isso, exatamente, exatamente. Elisa, me fale desse novo livro que você falou que vai lançar daqui a alguns meses e que é um livro um pouco mais leve, não é um livro tão pesado assim, o eu lírico não está tão rancoroso. É um livro também sobre relacionamento? Sim, outro livro de poesia. Eu falo aí já nesse âmbito relacionamentos no plural mesmo. O primeiro foi muito focado no fim de um em específico. O segundo não, são relacionamentos. Tem muito da autoficção agora, não é um livro autobiográfico, autoficção, até um pouquinho de verdade aqui e um pouquinho de mentira ali pela arte. Mas eu continuo vulnerável, eu sou muito honesta, eu gosto de escrever poesia honesta mesmo, visceral, é isso. E tá um livro muito mais romântico, muito mais sexual também. O que me impressionou quando eu comecei a escrever, e eu gostei do que eu comecei a escrever nesse sentido, muita sensualidade no livro e tal. Também é um livro escrito de uma mulher para outras mulheres, então é um livro gay também. E o que mais? Ele tá bem diferente. Eu tenho alguns poemas que eu falo um pouquinho mais, eu estou trabalhando, escrever alguns poemas um pouquinho mais longos, fora desse âmbito minimalista, mas ainda tem essa minha pegada. Tem um pouquinho de melancolia também, porque eu sou essa escritora, então tem um pouquinho ali, uma sofrênciazinha aqui, uma coisa ali, mas bem mais leve, bem mais romântico e bem mais eu hoje, né? Algo que eu percebi no livro é que ele segue um processo cronológico daquilo que está acontecendo contigo, né? O novo livro também vai ter essa pegada de ser quase que o que a Aline Bay faz, que é prosa poética, né? É poesia, é verso, mas ao mesmo tempo você vê uma história sendo contada ali. Um poema, ele não é desconexo do outro, né? A Aline Bay é sensacional. Nessa minha nova proposta do livro, eu chego para a editora, estou chegando para a editora dessa forma, com alguns capítulos. Vai ter uma cronologia, como se fosse uma historinha, mas igual, esse primeiro eu estou numerando só os poemas, 1, 2, 3 até 72, não tem capítulo no meio, esse vai ter. Eu estou dando título aos meus poemas agora, que é uma coisa que eu aprendi a fazer. Sempre me achei muito ruim com título, mas eu queria fazer uma coisa diferente com o segundo livro. Até para ver o que eu gosto, né? Eu sou uma nova autora, então eu tenho que ver o que eu gosto mais de fazer também. E tá testando isso.
Mas ele vai ter uma cronologia aí, mas vai ter alguns capítulos diferentes. Eu falo muito sobre eu, escritora, então tem até umas brincadeirinhas, eu brinco mais com as palavras também. Elisa, você trabalha, você escreve que horas? Você é organizada? Você é desorganizada? Você anda com aquele caderninho? Eu escrevo também, né? E certa vez eu ando com meu caderninho para tudo quanto é lugar. Só que eu escrevo crônica. E o cronista, ele precisa olhar tudo e anotar. E certa vez eu esqueci o meu caderninho, eu fiquei desesperado. Aí o meu filho, de 18 anos, falou assim: por que você não faz como as pessoas normais e anota no celular? Muito bom isso, né? Então, eu sou meio normal e meio anormal, então, porque eu faço os dois. Eu tenho meus caderninhos, sempre saio com eles também. É pequenininho, bota na bolsa. Até o livro também é pequeno, então ele cabe dentro da minha bolsa, literalmente. Eu saio sempre com os dois, assim. Mas eu também, se não estou com um caderninho perto, esqueci alguma coisa, eu anoto no bloco de notas também. Mas, assim, é sempre essa anotação, né? Quando o primeiro poema, quando ele sai assim, a primeira ideia dele, geralmente ele está no papel. Quando eu tenho uma base, eu jogo para o computador. Aí ou eu escrevo em cima, ou eu vou imprimir. Aí a última revisão que eu faço em cima do livro, eu imprimo tudo, tudo. E aí eu, sei lá, sento na cafeteria e vou manualmente. Não, isso aqui tá bom, isso aqui não tá legal. Mas é esse. Em termos de organização, assim, é difícil, é muito complicado, porque eu ainda não vivo disso, né, financeiramente falando. Então é muito difícil ajustar o horário. Estou tentando melhorar em minha defesa, estou tentando melhorar, mas eu ainda não cheguei naquele momento que eu posso te falar, escrevo todos os dias, porque aí eu vou estar mentindo, eu não escrevo todos os dias. Eu leio todos os dias, você pode falar que eu leio todos os dias, mas eu não escrevo todos os dias. Às vezes tem uma ideia ou outra e tal que vem, mas eu não, até eu conseguir parar, não vou parar, sei lá, sábado, para trabalhar em cima dessa ideia que eu tive. Entendeu? Então, ainda está sendo um processo, ainda estou tentando me adaptar também. Tem algum poema no livro que é o seu favorito? Meu favorito. Talvez o que originou o título, que a minha cerveja não tem o mesmo gosto, até minha terapeuta sente falta de você. Acho que pode ser esse, mas assim, não. Os leitores têm uma preferência, assim, a galera sempre me fala mais de um, mais de outro e tal, mas eu não sei. Vou finalizar o nosso papo com um aqui. É o poema que está na página 59. Te vi na rua e aceitei sua carona. Naquele dia, eu quis arrebentar a porta do carro, destruir o banco de trás, abrir suas pernas e te beijar por inteira. Quis parar o trânsito, o tempo, atravessar sinais vermelhos e as barreiras entre nós. Mas, meu amor, foi o acidente que você não sofreu. Bonito esse verso. Meu amor, foi o acidente que você não sofreu. Elisa, obrigado pela sua participação no programa Alternativa A. Espero que o programa tenha sido tão legal para você quanto foi para mim. Muito obrigada, Glauco. Muito feliz. Espero voltar com o próximo livro. De verdade, muito obrigada. Já está convidada, Elisa, já está convidada. Já estou curioso para ler o segundo livro. É isso, eu fico por aqui. Esse foi mais um programa Alternativa A. Mas como você sabe, a gente volta sábado, 5 da tarde, com mais uma entrevista, com mais arte, com mais educação e cultura. Grande beijo, até lá, tchau, tchau.